De volta com o programa Francisco Rossi e você, e agora com o quadro Mesa Redonda, né? 31 anos, há mais de 31 anos no ar, o Mesa Redonda, levando para você opiniões dos convidados. É um quadro muito democrático aqui, onde convidamos pessoas sempre especiais. Hoje recebendo a visita do José Carlos Simeão, né, o Cacá Simeão, ele que é sindicalista, delegado sindical do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil e é um dos fundadores do Montenegro Futebol Clube, que surgiu em Osasco em 1971. E também estamos recebendo a visita do João Gabazzi. O João Gabazzi, ele é pastor, é gerente comercial, é escritor, é professor universitário, neto do barbeiro Luiz de Castro e filho do office boy Carmelindo Gabazzi, autor do livro Pandemia. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. Eu começo aqui com o Cacá Simeão. Cacá, como que foi? Vamos falar um pouco sobre ferrovia, né? Eu quero começar. Ontem teve um acidente lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Que foi um trem da empresa lá do Rio de Janeiro, a Supervia. E o acidente lá aconteceu por conta de que há uma passagem de nível, houve problema na sinalização e o trem atingiu um ônibus e aconteceram ali de ter 12 feridos. Aqui em São Paulo, aqui na CPTM, agora nas áreas da Via Mobilidade, ainda há muita passagem de nível ou já foram substituídas por túneis? Como que é essa situação hoje aqui em São Paulo? A maior parte foi substituídas. Bom dia aí ao nosso pastor João Gobassi, a você, Birilo. Queria aqui abrir um espaço aqui para estar aí me sensibilizando aí com o Arnaldo, que perdeu sua esposa no dia de hoje. O Arnaldo é nosso gerente comercial aqui da Nova Difusora, que está passando aí por esse momento triste, né? Que Deus esteja confortando o coração de todos os familiares. Então, em questão das passagens de nível, quando nós tínhamos aqui, na época da FEPASA, CPTM, passagem de nível, havia muitos acidentes por negligência do próprio usuário do carro, né? Eles viam que a sinaleira estava batendo, mas eles achavam que tinha espaço para eles passarem, né? E morreram muitas pessoas, né? E em questão disso, o próprio Ministério Público ele exigiu que a FEPASA, a CPTM, ela construísse muro em todos os seus limítrofes da ferrovia, né? E fizesse, onde tivesse passagem de nível, fizesse os viadutos, o que foram feitos, né? Poucas passagens de nível tem lá para a Zona Leste, pouquíssimas coisas que estão sendo superadas, né? Agora, a respeito do Rio, é falta de atenção, né, do condutor do veículo, né? O trem ele não sai do trilho, então o trem ele faz barulho, ele apita, ele tem todo... E para ele frear, para ele aplicar o freio de emergência, por ele ser um veículo pesado, ele vai parar 100, 200 metros na frente, ele não para instantaneamente, né? Infelizmente, é isso que acontece, a imprudência daqueles que conduzem o veículo nas passagens de nível das ferrovias aí no Brasil, né? Não só no Rio, né? No Rio a Supervia, a gente sabe que ali é um sistema crônico. Na época da FEPAS, a gente fazia as visitas técnicas em todo o Brasil, em todas as ferrovias, e ali no Rio de Janeiro é um problema. Nós tivemos de andar 30 km dentro da locomotiva, porque é o seguinte, tem uma facção de um lado, outra do outro, é tiroteio de um lado do outro, e a gente queria sair vivo dessa experiência. Como que você vê também, já que você acompanha, você colocou essa questão que vocês faziam vistoria técnicas por todo o Brasil, você deve ter acompanhado que no final do ano teve uma polêmica em relação à CBTU lá no Rio de Janeiro, aliás, lá em Belo Horizonte, o trem que tem lá só existe uma única linha há muitos anos e essa linha ela é gerenciada pela CBTU, é uma linha federal, é o governo federal que é o responsável por essa linha. E no dia 22 de dezembro essa linha foi privatizada, né? Houve a privatização. Quem venceu a concorrência foi o Grupo Comport, que aqui em São Paulo é muito forte em transporte de ônibus, linhas de turismo, são donos aí da Pássaro Marrom, são donos da Breda, que não é mais Breda, né? Agora é Piracicabana, são donos das principais companhias de transporte terrestre e agora estão entrando na área ferroviária, né? Foi a única empresa que participou do leilão. Havia até uma expectativa de que a CCR pudesse concorrer, já que a CCR está forte aqui em São Paulo, era uma das apostas do governo federal. Essa privatização aconteceu, quem venceu foi o Grupo Comport.
houve uma resistência, inclusive ali, a muitos políticos, pessoas ligadas ao Pimentel, que foi ex-prefeito, ex-governador lá de Minas Gerais, e de que eles queriam que cancelasse essa privatização, mas o Geraldo Alckmin garantiu que não, que como vice-presidente ele deu a palavra dele que iria manter essa privatização e manteve, né? Até por enquanto, né? Ainda não está definido, mas por enquanto está tudo ok. Em breve a Comport vai assumir esse trem. Você acha que vai melhorar? E como que você vê uma empresa que não tem experiência na área entrando na área? Bom, a monopolização do transporte público é péssima, né? Nós vemos aí, tivemos a experiência aí da Via Mobilidade, que estão aí com a linha 8 e 9 da CPTM, né? Eles vêm no intuito somente de arrecadar dinheiro, né? Você sabe muito bem que foi o governo, calcinha apertada, ele deu de mão beijada aí para a CCR, né? É de graça, 900 e poucos milhões, aí é de graça. E hoje a gente vê o povo aqui das linhas 8 e 9 aí passando um perreio danado aí com os trens velhos, né? Sem manutenção. Provavelmente dia 27 a gente vai estar com o secretário-geral aí do nosso sindicato que vai estar falando a respeito, né? Sem manutenção, sem nada, se abre falha, trens descarrilhando, rede aérea, via permanente. Então, o intuito deles é só ganhar de dinheiro, né? É muito ruim aí essa monopolização do transporte público, principalmente do público usuário diário, né? Nós vemos que por uma política, né, na época que eu entrei na FEPASA, a FEPASA tinha trens para todos, para o Paraná, para todos quanto é lado. Então, através da monopolização, né, por exemplo, a Andorinha, ela cortou o trenzão que ia até o Porto Epitácio por interesse próprio. Nós tínhamos um trem que partia às 12 horas aqui da Júlio Prestes e até Maringá. Chegando em Ourinhos, a gente trocava a locomotiva para a Rede Ferroviária Federal e de lá era transportável. Então a aviação Garcia começou a perder divisas, né? Então pararam com esse trenzinho, né? Então você vê que praticamente há uma monopolização, né? Inclusive do transportes aqui dentro de São Paulo. Esse transporte de passageiros aqui, existe um monopólio muito grande aí dos portugueses aí que nós sabemos. Só para a gente fechar aqui, vai ter mudança no presidente da CPTM ou o Pedro Moro continua como presidente? O Pedro Moro é um funcionário efetivo da CPTM e provavelmente o Tarcísio ele troque o comando, com certeza, né? Nós vemos aí que na própria CPTM tem muitos funcionários do metrô, muitos diretores do metrô que devem ser devolvidos para a Companhia do Metropolitano em breve. Bom, obrigado, Cacá. Vamos agora conversar aqui com o João Gabasi, né, o pastor João Gabasi. Vou chamar de pastor. Pastor, como que o senhor observa aí? O senhor tem, pelo que eu entendo aqui, a gente conversou até nos bastidores, o senhor tem um conhecimento muito amplo aí na questão universitária. O universitário hoje, nós conversamos aqui nos bastidores sobre o conhecimento que o senhor tem de regiões aqui do Brasil, Vale do Jequitinhonha, algumas regiões que passaram por momentos difíceis e que a economia criativa, né, a economia local ali tem sustentado esses moradores, os munícipes desses locais que vivem, que levam a vida através do artesanato, através dos produtos que eles comercializam ali, os queijos, as artes, o feijão de corda, uma série de coisas. Como que o senhor observa hoje a economia criativa nessas regiões e fala um pouco dessa experiência? Bom, primeiramente, Júnior Berilo, privilégio reencontrá-lo aqui. O privilégio é nosso. Tivemos uma oportunidade ímpar da última vez, um bate-papo gostoso. Conhecer pessoalmente o Cacá Simeão também. Muito obrigado. Um prazer, pastor. Compartilhar a mesa com vocês e um alô aí aos nossos queridos ouvintes, que nós sabemos que tem uma assiduidade ao programa. Essa questão da criatividade versus oportunidades na área universitária, né? Não precisamos ir longe. Nós, alguns anos atrás, fizemos uma experiência de abrir um MBA de empreendedorismo na cidade de Registro, no interior de São Paulo, aqui no Vale do Ribeira. E para você ter uma ideia, um dos alunos nossos, ele foi criado num quilombo na cidade de Eldorado. Aí você fala,
Neste século ainda existem quilombolas. Pois é, ele foi criado num quilombo, na sua infância ele não teve contato com a energia elétrica, ele não sabia o que era uma televisão, não sabia o que era uma geladeira, não sabia o que era um ar-condicionado. E ele teve a ideia de fazer aquela banana como se fosse uma batata frita, mas com a bananinha. E ele inventou esse produto e ele estudou, foi até o ensino médio e ele era nosso aluno ali do MBA de empreendedorismo, de uma universidade que hoje foi comprada pelo Grupo Estácio, inclusive. Então, era para nós uma alegria ver uma pessoa que saiu ali de uma situação de carência absoluta para estar fazendo um MBA de empreendedorismo. Então, a criatividade do povo brasileiro, esse artesanato, que nós estamos falando aqui do Vale do Jequitinhonha, que é muito forte nisso, e isso faz com que, se você conseguir unir o conhecimento acadêmico com o conhecimento prático, você, obviamente, vai ter um sucesso garantido. Nós imaginamos que a universidade ela passa por algumas crises no Brasil, porque grande parte do nosso corpo docente, eles nunca tiveram uma experiência real no mercado corporativo. Então, vamos falar assim, ele fez lá a sua faculdade para ser professor, depois ele fez um mestrado, e esse mestrado foi numa área muito específica do conhecimento. E aí ele vai pegar alunos que vêm do mercado corporativo num programa de pós-graduação, num programa de MBA. E ele não tem a experiência necessária do mercado corporativo para lidar com esse aluno. E esse aluno, por sua vez, grande parte deles, eles estão ali estudando sem o objetivo de realmente aprender, mas apenas com o foco, então somente com o foco em um diploma para melhorar o seu currículo. Então você tem um aluno que não está com vontade de estudar e um professor que não sabe ensinar porque ele não tem experiência no mercado corporativo, você tem uma crise. Né? Você tem uma crise. E essa crise ela é facilmente resolvida pela boa vontade, como tudo na vida. Se o aluno se prontificar a usar a sua criatividade, mais a experiência acadêmica do professor, e o professor tiver a boa vontade de, além de todo aquele conhecimento acadêmico que ele tem, também conhecer um pouquinho mais do mercado corporativo, você junta isso, nós teremos uma canalização de conhecimento aí profunda, e o Brasil tende a crescer muito com essa boa vontade. Em todas as áreas da vida, a boa vontade é necessária, sobretudo na área acadêmica. Bom, de fato, essa questão eu vejo exatamente dessa forma, né, que nos últimos anos, alguns a nível até municipal, alguns municípios, e a nível estadual, e agora também no âmbito federal, a gente vê que há um envolvimento muito forte nessa questão de valorizar o local, valorizar o artesanato, valorizar o que é feito na cidade, e isso... porque dentro de um contexto ali, muitas vezes a pessoa faz um produto ali e vende aquele produto, comercializa aquele produto por um preço muito barato ali na cidade, e fora aquele produto tem um outro valor, as pessoas enxergam ali um valor maior, aí a pessoa começa a ser conhecida e acaba crescendo nesse âmbito, nesse setor. Agora, Gabazzi, me fala um pouco sobre o Pazdemia, né, o livro. Como que está o livro hoje? Ele está sendo comercializado? O que as pessoas têm comentado a respeito do livro? O livro Pazdemia, ele foi lançado na pandemia, né? Ele nasceu num programa de rádio em Itu, na Rádio Nova FM, quando nós fomos convidados para dar uma palavra sobre a pandemia, e nós tivemos um sonho com essa palavra, Pazdemia. Então gravamos um programa para eles e foi muito interessante, que teve bastante interesse dos ouvintes no tema Pazdemia. Nós convidamos o nosso filho, o Matheus Gabassi, e escrevemos em conjunto, e aí nós fomos atrás de algumas pessoas que na época estavam sofrendo com a pandemia em diversos lugares do mundo. Então nós pegamos o depoimento de um americano, de uma canadense, de um português, de um italiano, de um missionário que nasceu no Congo, de um outro que nasceu em Taiwan, e nós pegamos um apanhado e fizemos o livro, e essa foi a primeira experiência nossa em 2021. Em 2022 nós já temos um pouco mais de conhecimento com a pandemia, mas o tema Pazdemia permanece o mesmo. É possível você manter a sua paz diante de uma pandemia, porque nem você, nem o Cacá Simeão, nem eu, nós nunca vivemos uma pandemia. Isso é novo para todos nós, e ainda mais para os médicos. Os médicos, eles estão conhecendo as sequelas da Covid agora, não é?
E tem muita gente que agora está apresentando problemas com vacina, problemas com o Covid, e nós estamos conhecendo isso agora. Então, a pandemia, o livro Pandemia precisaria de uma atualização. Como nós não fizemos essa atualização, nós diminuímos o tamanho do livro e fizemos ele num formato de bolso, e agora nós disponibilizamos ele para download gratuito no nosso site. Se você me permitir, pode falar. Posso divulgar? Nosso site é o www.gabace.com.br. Se você rolar a barra aí no site, você verificará que tem 7 livros nossos lá. O atual é o Pandemia. Qualquer um dos livros hoje ele está disponível para download gratuito. Você não precisa se identificar, não precisa se cadastrar, o livro é realmente gratuito e ninguém vai pegar o seu cadastro, porque nós também não vendemos cadastro para ninguém. O objetivo é somente levar o conhecimento, né, naquela nossa premissa de juramento do pastor. O pastor tem que pregar de graça porque ele recebeu da graça. Então também isso se faz presente nos nossos livros. Legal, parabéns. São 11 horas mais 18 minutos, virou agora 11h19. Vamos aqui para o primeiro tema selecionado pela nossa produção, tema extraído do Portal UOL de ontem, domingo, dia 15 de janeiro. Comandante do Exército disse a Dino que não iria prender golpistas. O Exército não permitiu que a polícia prendesse golpistas que estavam em frente ao quartel-general após a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes no dia 8 em Brasília. Segundo o jornal The Washington Post, reportagem publicada no domingo ontem, afirma que os próprios militares posicionaram tanques e 3 linhas de soldados no local. Aí, abre aspas, você não vai prender pessoas aqui. Fecha aspas, disse o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, ao ministro da Justiça, Flávio Dino. De acordo com o relato de 2 pessoas que estavam presentes, na avaliação de autoridades do governo, ouvidas pelo jornal norte-americano, isso permitiu que os golpistas fossem alertados e escapassem. O acampamento em frente ao QG foi desmontado na manhã seguinte aos ataques, na segunda, dia 9. A versão coincide com o que Ibanez Rocha, governador afastado, disse em depoimento à Polícia Federal na sexta-feira. Ele afirmou que autoridades militares impediram o desmonte dos acampamentos na região. Há uma semana, apoiadores do ex-presidente, inconformados com o resultado da eleição, depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. A corte determinou a prisão em flagrante de todos os manifestantes na Praça dos 3 Poderes e no acampamento em frente ao QG do Exército. Mais de 1.300 pessoas continuam presas. Cacá, como que você vê essa situação? Agora, novas informações estão circulando por aí. Essa tem base aí numa reportagem do Washington Post, divulgada pelo UOL ontem. O Exército, então, tentou impedir que fossem presos pessoas ali naquele local? Eu vi esses tanques aí posicionados aí em frente aos quartéis. Até a gente ficou meio surpreso depois das prisões, alguns falando que teriam de entrar nos ônibus lá e tal. Até pensei que eles iriam sair fora, né? Mas é o seguinte, né? A gente viu que praticamente essa invasão nos prédios lá, ela foi orquestrada, né, pela própria esquerda, né? Eles queriam tirar aquele empecilho que estavam ali em Brasília, para eles um empecilho, né, porque tinha muita gente acontecendo, não são golpistas, são pessoas que procuravam adquirir os seus direitos, né, de expressão. A gente viu que na frente dos quartéis não houve nenhuma depredação, né, não houve nada que fizesse com que a polícia entrasse em ação, né? Agora a gente viu que praticamente a BIM, ela sabia, todo mundo sabia, o governador ele ficou impossibilitado porque o Exército chegou e coibiu ele de estar tirando os manifestantes da frente dos quartéis. E agora o nosso ministro lá, Alexandre de Moraes, chegou e determinou, né, essa atrocidade, e o pessoal está lá num campo de concentração. Os golpistas, né, os terroristas, os velhinhos, os vovôs, as crianças, nunca vi em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Só o Hitler fez uma coisa dessa, né? Um centro de concentração, o pessoal lá se acomodado lá de qualquer maneira, usando de um mesmo banheiro, passando fome e sede, a bel prazer de um ministro que
quer comandar o Brasil. Pastor João, como que o senhor verifica essa situação aqui? Como essa confusão que está acontecendo, alguns fatos novos vindo à tona, o Exército interferiu, será, de fato, nessa situação? Bom, primeiramente esse tema aqui ele foi extraído do portal UOL. E tudo que vem do portal UOL, ele, na minha opinião, tem pouca ou nenhuma credibilidade. Né? Você vai me perdoar a franqueza, e eu falo isso como jornalista, como teu colega. Né? Nós fizemos o juramento de jornalistas de sermos imparciais, e nós vemos que no Brasil nós não temos um jornalismo imparcial. Então eu não tenho como acreditar na veracidade desses fatos aqui. Como disse o Cacá Simeão, existe alguma coisa orquestrada. Você não vai, com bom senso, acreditar que senhores ali, com suas esposas, com seus netos, entraram ali para fazer quebradeira. Por outro lado, você sabe que existe uma propensão da coletividade quando você está numa massa, e isso aconteceu, por exemplo, em outros, vamos pegar outros cenários. Eu me lembro que certa vez o Coritiba foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí alguns vândalos saíram quebrando automóveis, saíram quebrando as dependências do estádio Couto Pereira, e aí prenderam muitas pessoas, e no meio deles estavam ali senhores com suas famílias e tudo. Quer dizer, eles estavam ali no meio da confusão e de repente se viram presos. É como ele falou, a história nos conta que Hitler fez isso. A história nos mostra que Hitler, ele, no início da sua gestão ali, ele mandou fazer esses atos de vandalismo, e ele prendeu essas pessoas. Isso fez com que a sua popularidade aumentasse, e quando ele saiu, então isso foi verificado, foi colocado à tona, e não há nada oculto. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E foi revelado que aquilo foi uma orquestra do próprio Hitler. E agora nós vemos a verdade que está se repetindo. Colocaram aquelas pessoas como vândalos ali, aquilo lá não representa as pessoas de bem. Aquilo lá representa pessoas que estavam alucinadas e que entraram ali para quebrar, para fazer desordem. Nós somos totalmente contra a depredação de qualquer coisa, não importa se é privada ou se é pública, nós somos contra. Mas a grande maioria das pessoas que foram presas não tinha nada a ver com isso. Eles não podem ser tratados dessa forma. Você não pode tratar todo mundo de forma igual. Ali nós precisamos de uma intervenção da intervenção. Precisamos de uma intervenção da intervenção. Essa é a minha opinião. Eu vejo também algumas coisas ali fora da realidade, porque as prisões, no final de semana já foram soltos algumas pessoas que apresentaram laudos de comorbidade, que apresentaram atestados médicos, gestantes foram liberados, passaram ali foram, como que se diz, elas foram averiguadas, foram relatadas, ali, relacionadas no ocorrido, mas foram liberadas. Porém, outros estão lá. Agora, o que acontece? Eles estão tentando comparar, confrontar imagens de câmeras de segurança para ver, seu rosto está ali, você estava quebrando, você vai ficar, você não estava, você pode. Então, assim, vai ter aí algum tipo de... Eles vão fazer uma verificação mais ampla nos próximos dias, mas até lá as pessoas vão ficar ali detidas, vão ficar dentro desse local. Quem quebrou tem que pagar, quem quebrou, que for comprovado, aquele que estava lá com a camisa preta, com a foto do Bolsonaro, que ontem foi destacado no Fantástico lá, várias vezes repetiram aquela imagem durante praticamente todo o programa, aquele tem que ser punido, tem que ser divulgado quem é ele, se ele de fato faz parte de alguma... Cabe até o próprio Bolsonaro agora, porque imagine que, eu nem quero isso, mas imagine que amanhã ou depois crie um fã-clube com o meu nome, alguém com a minha camiseta, uma camiseta com uma foto minha, cometa alguma coisa, é lógico que eu vou querer saber quem é essa pessoa, e não vou querer jamais essa pessoa em nada que tiver o meu nome envolvido. Da mesma forma que cabe agora ao Bolsonaro, ou à pessoa do Bolsonaro, ou ao departamento jurídico dele, querer agora
trazer à tona, descobrir quem é aquele cara e provar que ou ele é ligado mesmo a algum partido, é ligado, ou ele não é, provar que ele não é, porque aquele ali, se ele pôs aquela camiseta de repente para dizer que ele é do grupo e ele não é, tem que ser comprovado e tem que ser manifestado. Mas o Bolsonaro tem que, o pessoal do Bolsonaro tem que ir para cima disso e falar, ó, aquele ali é ou não é, e se for, tem que assumir. Ele era do nosso grupo e quebrou, e agora nós não queremos ele nem filiado no partido, nem próximo da gente. Cacá tá se coçando. Eu vim ouvindo um programa numa rádio aí, o pessoal entrevistando, né? Então é o seguinte, o questionamento é se o pessoal está com medo de usar camisas da seleção brasileira por aí para não ser preso também, né? E você falou do Hitler, né? O mandato do Hitler demorou pouco também, né? Não foi... Ele ficou por pouco tempo. E outra coisa, né, interessante, né? A gente vê que praticamente a pandemia acabou. A Rede Globo, antes das eleições, ela falava de que morria tantos. Hoje não está falando mais de pandemia, de mortes, está anunciando o carnaval aí de vento em popa, né? Então a gente fica com a pulga atrás da orelha, vendo que na China lá a propagação do coronavírus está de vento em popa também. Em relação a isso, eu até comentei aqui no primeiro bloco que, por conta do que aconteceu na última semana, o noticiário televisivo foi 100% sobre o que aconteceu em Brasília, quem seria preso, quem deixou de ser preso, quem está envolvido, quem é terrorista, quem não é terrorista. E aí sim, a questão da vacinação ficou para trás, porque tem uma vacina polivalente, multivalente, sei lá, uma vacina nova que está chegando aí, que é uma vacina mais eficaz, mas é necessário que a Anvisa, nos próximos dias, o Ministério da Saúde, crie um calendário e informe quem de fato vai tomar essa vacina, porque está tendo muita confusão em relação a isso. E também outras questões aí, o mercado financeiro, aí, semana passada a bolsa caiu, o dólar subiu de novo, os bancos estão preocupados, o Itaú está super preocupado com o que está acontecendo, emitiu uma carta aí já se arrependendo de ter sido um dos apoiadores da eleição de Lula. Então, assim, a coisa não tá mil maravilhas. E agora eu pergunto para você, até quando nós vamos tomar vacina contra coronavírus? Cadê a eficácia da vacina? Tem pessoas que já tomaram 5 doses aí e estão pegando o coronavírus. Cadê a eficácia? Não, a gente tem que reconhecer que quem tomou a vacina, depois da vacina, isso é científico, depois da vacina, as pessoas contraíram a doença, mas não foram a óbitos, não precisaram ficar em UTI. Isso a gente não tem o que discutir. É paliativo, né? O que está aí, isso todo mundo sabia. E a Bíblia fala muito que teríamos tempos difíceis, né? Então, para quem acredita, mesmo que a pessoa não acredite, né? É uma frase que tem aí muito, né? Acredite você ou não, creia você ou não, Jesus vai voltar, se prepare. Com certeza. Agora o que eu falo para você, né? Por exemplo, a gente vê que a vacina, ela coibiu muita coisa, ela é paliativa, né? Mas e as sequelas que ela causou isso aí? É um outro capítulo, e agora, daqui para frente, a medicina vai trabalhar sobre isso. A gente vê que ela deixou muitas sequelas por aí, né? Isso aconteceu, mas cientificamente falando, a gente não tem ainda comprovação, mas a medicina vai trazer isso em breve, teremos mais informações. Mas o que não podemos aceitar é que agora o Ministério da Saúde, a Anvisa, relaxe em relação a isso. É necessário que a população continue sendo orientada em relação à prevenção, em relação ao uso de máscara, em relação a tudo, e em relação também à vacina. É preciso comprar a vacina. Compraram aí novas doses, autorizaram a compra de novas doses da vacina aqui do Butantan, da Coronavac, mas para as crianças. Enfim, vamos aguardar as novidades. Não deram o preço, né? Não, ainda não, vamos saber. Vamos a mais um tema extraído do jornal Folha de São Paulo de hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro. Ministros de Lula deixam estados com desmate recorde. Então, aqui antes de entrar na matéria, o pastor João Gabás falou há pouco sobre o UOL, né, a folha do UOL, mas hoje eles estão mudando um pouco também o foco deles. Até alguns dias atrás eles estavam matérias muito favoráveis à eleição de Lula, ao governo Lula. Hoje eles já mudaram o foco, né, já estão aqui já detonando os ministros que tiveram aí, os ministros que foram governadores de estado. Mas vamos lá. Ministros de Lula deixam estados com desmate recorde. Ministros do governo Lula deixaram as gestões de seus estados com recorde de desmatamento do Cerrado, em um período de 8 a 10 anos. Maranhão, então governado por Flávio Dino, do PSB, e Bahia, administrada por Rui Costa, do PT, registraram a pior marca em 2022. 2.834 km² desmatados no Maranhão, 1.428 km desmatados na Bahia. Entre os quais mais perderam vegetação está o Piauí, até o ano passado sob a gestão de Wellington Dias do PT.
Foram desmatados 1.189 km² de agosto de 2021 a julho de 2022. Os dados são do Programa de Monitoramento do Desmatamento por Satélite do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O avanço do desmate nesses estados está ligado à expansão agrícola na região conhecida como Mato-Piba, que incluiu ainda o Tocantins, governado por Vanderlei Barbosa, do Republicanos. No mandato de Jair Bolsonaro, foram 3 aumentos sucessivos do desmatamento do bioma. O combate a ilegalidades ambientais do Cerrado é uma responsabilidade do governo federal e estadual. Procuradas, as pastas chefiadas por Costa, Dino e Dias, da Casa Civil e Justiça e Desenvolvimento Social, não responderam. Pastor João Gabassi, como que o senhor vê essa questão? Então agora, esses ministros estavam lá, que também batem muito nessa questão que o Bolsonaro desmatou, isso e aquilo outro, eles também têm responsabilidade. Existe um comentário histórico a ser feito e o comentário atual, né? Então, toda vez que nós falamos de desmatamento, a grande maioria da população ela desconhece o fato de que um planeta Terra está sendo desmatado. Se você pegar os europeus hoje falando muito sobre o desmatamento da Amazônia, por exemplo, eles se esquecem que a Europa era uma grande floresta. E hoje as matas nativas ali da Europa, elas praticamente desapareceram. Então é comum que num país em desenvolvimento como o nosso, essa região aqui do Mato-Piba, Pi aqui é a sigla de Piauí, Vale Bahia, né? Então é uma região que vai ali do centro até o sul do Piauí, naquela região de fronteira, tem até um cantinho do Ceará, uma outra partinha do Maranhão e a maior parte ali do noroeste da Bahia. Realmente aquilo lá está sendo desmatado e é difícil que alguém vá conter. Então nós não vamos falar que esse é um problema da esquerda ou é um problema da direita. Esse é um problema do progresso, esse é um problema que a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico são os 3 pilares da sustentabilidade. Você não fala em sustentabilidade falando só de meio ambiente, né? A sustentabilidade ela tem 3 pilares. Só é considerado um programa sustentável algo que seja economicamente viável. E o primeiro pilar, portanto, da sustentabilidade é a viabilidade financeira, que seja socialmente justo e ambientalmente correto. São esses os 3 pilares da sustentabilidade. Então, este é um assunto que ele não é do Mato-Piba, ele não é ali do Piauí, da Bahia, daquela região. Ele é um assunto brasileiro, é um assunto mundial. Antes de falarmos se esses estados aqui eles merecem ou precisam passar por esse processo de desmatamento, você tem que entender, por exemplo, quando os caras falam, olha, a Amazônia é o pulmão do mundo. Os cientistas já mostraram que todo o oxigênio da Amazônia é consumido por ela mesma, ela não é pulmão do mundo coisa nenhuma. O que você precisa fazer é um desmatamento sustentável. Você não pode entregar o Brasil nas mãos de ONGs, tem que ver quem é que desmatou isso aqui. Você não tem que se preocupar com o desmatamento, você tem que ver quem é que desmatou. Desmatou para quê? Desmatou para trazer progresso para o Ceará, para o Maranhão, para o Piauí, para a Bahia, para essa região aqui? Ou tem ONG de fora aqui que está pegando essas divisas aqui e levando para o exterior? Então o desmatamento, antes de você falar de desmatamento, tem que ver onde que está indo esse dinheiro do desmatamento. Para fazer o quê? Para ir para a mão de quem? O maior problema do Brasil não é o desmatamento, e sim é o desmatamento desenfreado de uma forma irregular para ajudar ONGs que nem sequer deveriam existir, que na verdade são ONGs de fachada e que estão levando as nossas divisas para o exterior. Esse é o maior problema aqui. Cacá, qual a sua opinião a respeito desse tema? Concordo com o pastor aí. Eu acho que, na minha opinião, onde o governo do PT passa, eles passam igual o gafanhoto, né? Arrasando com tudo. Agora nós vemos que praticamente a nossa mata amazônica ela é úmida, né? Ela não tem queimadas, não tem nada, mas tem muita ONG ali interessada nas nossas riquezas, nos nossos minérios. Você não vê ONG no Nordeste,
Você tem de criar ONG onde praticamente necessita, o povo necessita de um apoio. Agora eu vou criar ONG no meio do mato para o cara extrair diamante, ouro, bauxita e tantos outros minérios que nós... Nióbio. Isso aí é melhor, é mais caro do que o ouro. Nós temos aqui 98% do nióbio de toda a terra. Agora o senhor falou uma coisa certinha, você anda por esses países aí, você fica procurando uma mata verde. Eu fui para os Estados Unidos, falei, pô, eu saí do meu Brasil, chego no Brasil, você só vê o verde aqui, verde ali, uma árvore. Lá não tem. Lá a maioria é tudo pinheiro. Os caras acabaram com a mata, inclusive na Europa, né? Na Europa você não vê nada. É o que o pastor falou antigamente, era uma mata. Hoje eles acabaram com tudo. O que eles querem com o Brasil? Eles querem acabar com o Brasil para... E o Lula já falou, né? O Lula falou que a Amazônia é do mundo, né? Bom, eu vejo aqui no país a preocupação com o meio ambiente, ela vem lá de trás, né? Nos anos 90, teve a Eco 90, né? Que foi uma conferência, e ali começou esse debate, mas ações efetivas é de pouco tempo para cá, é de 10 anos para cá, que foi a preocupação com a questão, por exemplo, da reciclagem. Até pouco tempo, as pessoas reciclavam mais, era o alumínio, né? A latinha de alumínio sempre teve... um trabalho muito forte na reciclagem, mas nos últimos anos o plástico, algumas empresas adotaram a questão de não ter plástico, não ter copo de plástico, não ter... mudar toda a estrutura da empresa, a questão também da água, muitas mudanças aconteceram. A indústria de bebida, por exemplo, nós temos a Ambev, que é a maior fabricante de bebidas. A Ambev, de uns tempos para cá, ela está estimulando a garrafa de vidro novamente. Elas estão transformando as garrafas de vidro em retornáveis para as pessoas levarem, porque eles não querem, não tem, o custo hoje para você produzir novos vasilhames, novas garrafas é muito caro. Então, reciclar, aproveitar o vidro também está sendo necessário para eles. A questão também da energia, né? As matrizes energéticas. Hoje, muitas cidades, eu acompanhei outro dia numa cidade lá do interior de Minas Gerais, os moradores estão investindo pesado na energia solar. As pessoas estão comprando as placas fotovoltaicas, estão instalando isso. Então, assim, houve uma mudança total em relação ao meio ambiente, e aí é a questão, né? Não depende só do governo, depende de todo mundo, depende de cada um fazer a sua parte. Aí a questão, nós estamos falando do desmate no Amazonas, nesses estados, né? na nossa, enfim, mas não é só o desmate, né? Tudo que envolve a questão ecológica é necessário hoje o debate, é necessário colocar em prática. Muito bom. São 11 horas mais 40 minutos, registrando aqui a participação do Alexandre Deija. Ele está nos acompanhando pelo YouTube, desejando um bom dia a todos. Obrigado, Alexandre, sempre presente, né? Sempre que pode acompanha, manda Grande Alexandre, a mensagem. Tá bom da Serra. A Doraci Hernandes também desejando aqui um bom dia a todos. E obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E o André Barros, bom dia a todos, excelente programa. E ele está mandando aqui um abraço para o João Gabassi, que é um grande amigo dele. Abraço, André. 11 horas 40 minutos. Vamos a mais um tema. O tema extraído do Estadão, do jornal Estadão, desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. Só 3 em cada 10 brasileiros esperam alta da tolerância política em 2023, diz pesquisa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda um país fraturado, sem perspectiva de conciliação em curto prazo. Somente 3 em cada 10 brasileiros dizem acreditar que a tolerância entre os cidadãos aumentará em 2023. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa IPSOS, a percepção negativa está atrelada ao cenário de polarização política, que não mostra sinais de arrefecimento. Os atos golpistas em Brasília, no fim de semana passado, reforçam a sensação de intolerância. Apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro promoveram uma série de atos de violência na Praça dos Três Poderes com a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Vândalos foram presos em massas, além de autoridades de segurança pública do Distrito Federal. Lula até tentou recorrer ao discurso da Frente Ampla durante a campanha, a formação dos ministérios, porém, segundo o CEO do Ipsos, Marcos Cagliari, o levantamento mostra que o resultado das urnas não foi suficiente para levantar um aumento expressivo na percepção da sociedade quanto à tolerância política. Cacá, você que é um sindicalista, você que tem que conviver com pessoas de várias alas, tanto da esquerda, da direita, do centro, como que você encara isso? Aí você pode relatar até a sua experiência pessoal.
Você é da paz? Você, quando você encontra alguém que é de outro partido, você leva na esportiva, digamos assim? Você provoca? Você vê que essas provocações vão de fato parar? Como que você vê a notícia e em relação ao seu convívio diário? Passe um pouco até da sua experiência diária em relação a isso. Eu sou tranquilo, né? Cada um tem a sua escolha, né? A gente tem as nossas preferências políticas, as nossas ideologias políticas, mas cada um tem a sua ideologia, então a gente tem de respeitar a cada um, né? A gente vê que praticamente nós temos aí o Emílio, que está no PT, nosso amigo, né? O próprio Emílio, que foi prefeito aqui por 2 vezes em Osasco, nosso amigo. Tenho vários sindicalistas, o próprio Múcio é petista, do sindicato meu é petista, então cada um na sua, né? A gente não pode ficar aí se degladiando a respeito de preferência e tal. Eu sou corintiano, tenho o Júnior aqui é palmeirense, o Francisco Rossi é palmeirense, mas nós somos muito amigos, mais amigos do que... A nossa amizade é maior do que a preferência por um time de futebol ou por um partido político, né? Nós somos amantes daquele que nos traz a paz, que é Jesus Cristo. Nós somos Jesus Cristo, 100% Jesus Cristo. Então é isso aí, a gente tem de trazer a paz, a gente não pode chegar e ficar atropelando, né? A gente não pode fazer igual Jesus, né? Não faz acepção de pessoas, nós devemos seguir igual a ele, não fazer acepção de pessoas ou de ideologias. A matéria diz que 3 em cada 10 brasileiros, só 3 esperam que tenha essa alta da tolerância. Você faz parte dos 3 ou dos 10? Como assim? Não, de cada 10 brasileiros, 3 acredita, outros 7 acha que não. 7 acha que não vai ter essa paz. Você faz parte desses 3 ou dos 7 que não acreditam na paz? Eu faço parte dos 3. Certo. Pastor João Gabazzi, como que o senhor vê essa matéria, essa questão? Nós precisamos encontrar a paz, né? Nós temos que achar esse caminho. Bom, vai esperar o quê de uma pessoa que escreveu um livro chamado Pazdemia, né? Demos é povo, a gente acredita na paz para todos os povos. Então, vamos falar da nossa concepção. Eu sou brasileiro, tenho 59 anos, sou branco, votei sempre na direita, sou palmeirense e sou homossexual, sou heterossexual. Aí você acha que uma pessoa, por ser heterossexual, ou corintiano, ou petista, ou negro, ou jovem, ele vai ser meu inimigo? É um absurdo isso. Todos nós temos que nos respeitar, nos amar e entender as nossas diferenças. Quando o Cacá falou a respeito de nós pregarmos a paz, essa é a missão do cristão, ele tem que pregar a paz. Não é verdade? Nós temos que pregar a paz e temos que pregar também a transformação. Só existe paz para um coração transformado. Então, se você me perguntar, ao final, como você fez com o Cacá, que você o apertou e falou, você está entre os 3 ou está entre os 7? Eu acredito que nós não teremos um aumento nessa paz. Me perdoe a sinceridade, nós pregamos a paz, mas o momento brasileiro é um momento de muita inimizade. É um momento onde interessa para aqueles que querem ver a destruição do nosso país, destruir o nosso mercado, destruir a ideia de Deus e destruir a ideia de família. Então, quando você tem alguém querendo destruir o mercado deliberadamente, para que quanto pior, melhor. Quando você tem alguém querendo pregar contra a família e pregar contra a igreja, e quando eu digo a igreja, eu não estou falando de católicos, nem estou falando de evangélicos. A igreja, para mim, ela é constituída pelo número de pessoas que amam a Deus e amam ao seu próximo. Ele pode estar dentro de uma igreja presbiteriana, batista, metodista, católica. Qualquer pessoa que ame a Deus e ame ao seu próximo faz parte da igreja. Essa é uma igreja invisível. Então, algumas pessoas estão querendo destruir essa ideia de igreja, de família e de mercado. Fazendo isso, obviamente, eles não vão promover a paz. Então, eu estou entre aqueles que acreditam que essa polarização não diminuirá. Nós teremos dias muito difíceis pela frente, mas estou entre aqueles que pregam a paz, que pregam contra essa polarização. Você tem todo o direito de pensar diferente de mim. Aliás, eu entro numa briga para dizer o que eu penso. Já ouviu falar esse ditado, né? Eu dou um boi para entrar numa briga dizendo o que eu penso, mas eu dou uma boiada pelo direito que você tem de dizer o que você pensa. Então, todos nós temos o direito de dizer o que pensamos sem nos tornarmos inimigos.
Não é verdade? Então eu oro pela paz, prego a paz, mas não acredito que ela virá em pouco tempo. Também estou, politicamente falando, também concordo contigo, né? A gente vê pelos atos em Brasília, o Supremo Tribunal Federal tentou inibir, tentou aterrorizar essas pessoas a não fazerem mais, mas tem gente muito grande por trás disso. Eu acho que a coisa vai degringolar por aí. A gente vê que já estão falando, já estão trocando até o linguajar, já estão querendo perseguir aí. Nós estamos num país laico, né, onde nós respeitamos todas as religiões, e a gente vê que lá no Planalto o pessoal já está querendo coibir, já está querendo taxar as igrejas evangélicas, todas as igrejas, todos os segmentos cristãos aí, a fim de coibir aí a propagação da palavra de Deus, né? E nós sabemos que Deus é maior do que tudo isso. Deus trabalha no silêncio, né? Quem pensa que nós perdemos a guerra, igual no Zap, nós não perdemos a guerra. É só ler o livro de Abacuque que você vai ver o que Abacuque falou antes do próprio Jesus Cristo estar na terra. E você sabe o que significa em hebraico a palavra Abacuque, Cacá? Não sei. Aquele que abraça. Aquele que abraça, tá vendo? Tá certo, pastor. Em relação a esse tema, eu estou aqui entre esses três, né? Eu acredito ainda que a tolerância é importante, como formador de opinião, como jornalista, como influenciador, porque nós temos esse potencial de influenciar. O meu papel é orientar as pessoas a não embarcarem nessa de violência, tem que respeitar. Eu, ao longo dos últimos meses, durante a campanha eleitoral, eu respeitei quem votou em Luiz Inácio Lula da Silva, quem votou em Ciro, quem votou em Bolsonaro. Cada um tem o direito de votar em quem você acha melhor. Eu acho bobagem você ficar comprando briga. Eu já disse aqui lá atrás que hoje os políticos estão brigando, amanhã eles estão juntos, amanhã eles estão almoçando e jantando na mesma mesa. Então não adianta você ficar arrumando confusão, você correr o risco de perder a sua vida por compra de uma briga para a pessoa. Você não pode brigar, você pode brigar por um pensamento. Você não acha isso certo, você acha isso correto. O Cacá falou aqui a respeito de culto, né? A gente tem que respeitar todos os tipos de culto. Não tem essa de proibir igreja porque ou se vingar de uma ou de uma denominação por conta disso ou daquilo outro. Tem que respeitar. Da mesma forma que se o pastor se sente injustiçado, se alguém for lá e proibir o pastor tem que abrir a boca, tem que reivindicar o direito constitucional que ele tem. Aí é uma outra situação. Agora, essa questão de falar, as pessoas eu não acho justo, eu não concordo com alguns veículos de comunicação, alguns profissionais da comunicação que estão ali colocando lenha na fogueira, que ao invés de trazerem à luz ali, trazerem uma informação precisa, estão trazendo informações que causam mais transtorno, que incentivam as pessoas. Eu ontem assisti o Jornal da Globo, lá o Fantástico, gostei das matérias, não vou ser contra as matérias, mas tem algum tipo de matéria que você bate muito na questão de que são terroristas, de que isso e de aquilo outro, você acaba provocando a ira do outro lado. Então tem que ter muito cuidado no que se fala, tem que ter muito cuidado. Eu estou aqui à frente de um microfone, isso aqui é uma responsabilidade tremenda, porque eu posso falar uma palavra aqui impensada e essa palavra estimular alguma coisa lá fora. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, assim como todos nós, né? Hoje a gente tem que se policiar, mas eu não admito, eu acho injusto alguns veículos algumas pessoas que até dentro de casa arrumam guerras à toa em cima de situações que não são interessantes e que não vão gerar nenhum fruto positivo, pelo contrário. Excelente pregação, já podia dar essa palavra nos púlpitos, é o que nós precisamos. Nós três aqui que sejamos um espelho, né? Com certeza. Até deu o número 3 aqui da pesquisa, que sejamos esses mensageiros da paz. Sim, com certeza. A paz ela é importante, né? Busque a sua paz, nós precisamos buscar a nossa paz. Por exemplo, o meu conflito maior foi que o que eu defendia, né? A gente vê um país caminhando para um lugar certo, nós íamos ser uma das maiores economias do mundo. O Brasil tem tudo para ser a maior economia do mundo, um país de primeiro mundo, né? E a gente vê esse balde d'água jogado na cabeça dos racionais, né? Não dos irracionais, dos racionais que praticamente têm uma visão futurística do nosso país. Eu já estou a caminho da eternidade, né? Mas tem meus netos, meus filhos que estão aí, a gente pensa mais neles do que na gente, né? Porque nós, graças a Deus, nós sabemos
o que nos espera. Deixemos um legado, né? Deixamos um legado, com certeza. Vamos a mais um tema extraído do portal Web Diário, né, do Jornal Diário da Região, do Vrei Sanazar, do dia 12 de janeiro. Kassab diz que Tarcísio quer gestão compartilhada com municípios e governo federal. O novo secretário de governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, participou da primeira Assembleia de Prefeitos do CIOeste, né, consórcio de prefeitos aqui da região oeste, a primeira reunião do ano de 2023, na quinta-feira, dia 12, na sede da entidade em Alphaville, Barueri. Kassab atendeu ao convite de Josué Ramos, que é presidente da entidade e prefeito de Vargem Grande Paulista. Josué destacou que após o primeiro turno das eleições, o atual governo comprometeu-se em manter em andamento os projetos iniciados. Gilberto Kassab disse que Tarcísio estará presente em Barueri para a inauguração da nova sede do CIOeste. Os prefeitos aproveitaram a presença de Kassab para apresentar demandas, como... ao apresentar algumas demandas, o Rubens Furlan, que é prefeito de Barueri, pediu a participação do governo estadual na reta final da obra do regional lá em Barueri. Essa obra foi iniciada pelo governo anterior em parceria com a prefeitura. Cada prefeito teve um momento, né, uma vez de fala. Esse pedido de auxílio para o hospital apareceu em outras pautas, assim também como a situação da continuidade das obras dos acessos aqui da Castelo Branco e também em Barueri. O prefeito de Jandira, o Dr. Sato, pediu apoio do governo estadual para a construção de um hospital de baixa e média complexidade lá em Jandira, obra que ainda será iniciada, e solicitou também apoio para a construção de uma alça de acesso a Jandira, lá na rodovia Castelo Branco, e também um viaduto para o corredor oeste. Rogério Lins, prefeito de Osasco, lembrou que além do hospital em construção em Barueri, a unidade regional que já existe em Osasco encontra-se com espaços ociosos e que podem ser melhorados para atender melhor a população de Osasco. Pastor João, como que o senhor vê essa proximidade do Kassab? O Kassab, que ele foi um dos grandes apoiadores, aí, é um articulador político, ele visitando aí as cidades, visitando os municípios, e também a questão do Tarcísio. A região avançará nos próximos anos, na sua visão? É uma incógnita. Nós temos uma esperança de que realmente o Tarcísio faça regionalmente o que ele fez enquanto ministro, porque ele realmente foi um dos ministros de melhor trabalho, na minha opinião, nos últimos tempos. Tanto que ele recebeu uma votação expressiva aqui no nosso estado, e a gente espera que ele realmente atue para isso. Quando o assunto é Kassab, eu fico, sinceramente, com 2, 3 pés atrás, porque, como você falou, ele é um político profissional bem diferente do Tarcísio, que é um camarada que veio do empreendedorismo. Os assuntos aqui pautados, eles estão muito ligados à área da saúde. Recentemente fiz uma pesquisa pessoal, querido Berilo e Cacá e ouvintes, para ver como é que anda a saúde da nossa região aqui. E os munícipes de Barueri fizeram uma reclamação muito interessante. Eles falaram que Barueri tem uma saúde, um aparelhamento melhor para atender a população, e que está sobrecarregada porque residentes das cidades vizinhas correm para Barueri porque lá tem uma saúde pública melhor do que as outras cidades vizinhas. E eu não estou dizendo isso, que é uma opinião minha. Isso foi a opinião de todos os moradores de Barueri, porque eu estou pensando em mudar aqui para a região, eu moro hoje em Santa Isabel. Me falaram que a gestão de Barueri na área da saúde é a melhor de todas, porém está sobrecarregada pelas cidades vizinhas. Então, se você vê o Tarcísio como um estado que tem hoje mais de 500 municípios, o estado de São Paulo é o segundo maior estado do Brasil em número de municípios. O primeiro é Minas Gerais e o segundo é o estado de São Paulo. E eles não são municípios heterogêneos. Se você disser para mim que a saúde de Osasco vai bem, me desculpe, não está bem. Recentemente, minha mãe faleceu aqui em setembro agora, num dos hospitais aqui da cidade de Osasco, e eu vi sérios problemas ali de atendimento e de gestão. Então, eu não vou aqui entrar num assunto da cidade de Osasco ou da região, mas eu vou falar de uma forma global. Se esses políticos eles conseguirem realmente, a minha fala vai ser uma fala bem antiga, né? Se os políticos usarem a verba para fazer o bem, eu acredito que o estado de São Paulo é rico o suficiente para que tenhamos crescimento. Então a minha esperança é que dê tudo certo, mas eu não tenho certeza. Cacá.
Hoje Barueri, hoje inverteu, né? Nós tínhamos uma situação aqui que foi criada pelo senhor Francisco Rossi. Nós criamos a FUSAM, Fundação de Saúde do município de Osasco, que foi ícone para a criação do SUS em todo o território nacional. Então Osasco atendia toda a região e sobrecarregou a FUSAM. O pessoal vinha de todos os municípios limítrofes aqui da cidade de Osasco e sobrecarregou. E hoje Barueri está sobrecarregada, com certeza, o senhor falou certinho. Nós precisamos fazer mais hospitais, né? Queria deixar um grande abraço aqui. Vamos ver aí o nosso prefeito Sato. O Sato foi meu diretor clínico lá do Hospital Sorocabano. Fui presidente de 2 hospitais, Sorocabano daqui de Botucatu. E foi um grande profissional. Hoje é prefeito de Jandira, né? Ele está reivindicando um hospital por lá. E lá em Jandira necessita um hospital grande para que possa estar aí aliviando um pouco aí de Barueri. Itapevi já tem, o prefeito lá está tendo uma boa gestão, né? Como o Furlan também, mas a gente precisa tirar um pouquinho desse pessoal que está indo aí nos hospitais aí de Barueri para outros hospitais. Bom, eu vejo como positivo esse encontro. O Josué teve uma iniciativa boa de convidar o Kassab, de buscar logo nos primeiros dias um entendimento, de buscar garantias para a continuidade dessas obras que são de grande importância para a região. O Kassab é uma figura aí que ele anda bem, ele penetra bem, ele tem um bom andamento ali dentro do governo federal e tanto do âmbito estadual. Um articulador político. Eu vejo que isso também pode ser um facilitador para algumas situações. Então vamos aguardar aí que a região tenha, que eu espero estar aqui, seja como apresentador, apresentando ou como comentarista aqui do programa, trazer boas notícias para o nosso ouvinte em relação às obras, ao progresso da nossa região, porque a nossa região precisa de progresso. São 11 horas mais 58 minutos, estamos chegando nos momentos finais da nossa participação. Cacá, suas considerações finais. Prazer enorme estar com o pastor João Gabassi. Foi um grande prazer aí conhecê-lo, né? A gente vê aqui os seus livros aqui, muito interessantes. Você aí, Birilo. E a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Nova Difusora 79.9 FM, um grande abraço aí, tá? Um grande abraço a todos os ouvintes e até amanhã, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Pastor João Gabassi, obrigado pela sua participação, por ter atendido o nosso convite. Leve o nosso abraço a Santa Isabel. Santa Isabel é uma região muito querida aqui, muitas pessoas moram ali, as pessoas são felizes ali, com um lugar que oferece qualidade de vida. Então, leve o nosso abraço ao pessoal de Santa Isabel e suas considerações finais. Foi um prazer muito grande estar aqui com o Cacá Simeão e rever o Júnior Berilo. Realmente, esse programa é uma delícia. Nós temos a liberdade de expressão aqui, que é maravilhosa. Deixo aqui um versículo da palavra de Deus. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Estamos vivendo um momento de angústia, mas Ele é a nossa fortaleza. E lembrando aos queridos ouvintes e aos que nos assistem aí pela internet, que fortaleza não ataca ninguém. Deus é nosso refúgio e fortaleza. A palavra de Deus, ela não foi feita para atacar os outros. Ela foi feita para abençoar a vida das pessoas. Amém. Então essa mensagem desse programa aqui ficou registrada no meu coração. Nós três aqui dissemos a mesma coisa. Levemos uma mensagem de paz e de esperança e não de ataques. Amém. Glória a Deus. Perfeito. Chegamos ao final de mais essa edição do programa Francisco Rossi e Você, quadro Mesa Redonda. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, forte abraço e obrigado pela audiência. Vem aí os Sintonizados com a Ana Lu Rossi. Fique aí, vai mudar o vídeo, mas não saia daí. Você que está pelo 79.9, você que está no YouTube, vai virar o vídeo, mas continue assistindo, continue participando da programação Sintonizados daqui a pouco na Nova Difusora. Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi, você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Francisco Rossi.
você. Um amor para sempre, um amor de verdade. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. 4, 3, 2, 1, go! A sua base de lançamento.